Boa tarde a todos. Meu nome é Priscila, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Zoologia da Unesp de Botucatu. E nesse trabalho eu vou abordar os principais aspectos morfológicos e história natural de uma espécie do gênero Eulecryopsis, da subfamília Conoderine, no Cerrado brasileiro. Então, o gênero Eulecryopsis, ele é composto por espécies de pequeno tamanho, geralmente são menores que 3 milímetros, e dentro da subfamília Conoderine, representa um dos grupos com maior número de espécies descritas. Apesar disso, ainda se sabe muito pouco sobre a biologia desses insetos e sobre as plantas hospedeiras. No Brasil, foram registradas 16 espécies, sendo que a planta hospedeira é conhecida para somente 2 delas, por exemplo, Eulecryopsis maniote, cujas larvas se desenvolvem dentro dos ramos de mandioca, e Eulecryopsis rubi, cujas larvas se desenvolvem nas hastes da amoreira. Então, nesse contexto, o nosso trabalho teve como objetivo descrever os aspectos morfológicos e biológicos de uma espécie de Eulecryopsis que ocorre em associação com frutos de uma planta do cerrado, que é a Oratea spectabilis, da família Ocinaceae. Então, o nosso trabalho ele foi realizado em 2 áreas de cerrado no interior do estado de São Paulo, sudeste do Brasil, onde fizemos observações em campo e coletamos os frutos em início de frutificação, também início de desenvolvimento, e posteriormente, por volta de outubro a novembro, nós coletamos os frutos já desenvolvidos, que a gente levou para o laboratório, onde eles permaneceram por cerca de 1 mês, até a emergência dos adultos. Os adultos que emergiram do fruto, eles mediram cerca de 1,5 a 2 milímetros de comprimento, apresentaram como principal característica morfológica a presença de manchas escuras, tanto no pronoto, como a gente pode ver aqui, essas manchas ovais, como nos élitros, essas bandas oblíquas, e essas características, em conjunto com a presença de alguns pontos com cerdas de coloração mais clara, como a gente vê aqui nos élitros e no pronoto, elas permitiram a diferenciação desses espécimes das espécies já descritas por Brasil. Então, logo no início da formação do fruto, a gente pôde observar a presença de marcas de oviposição. No entanto, os ovos dessa espécie de Eulecryopsis, eles foram observados somente no receptáculo do fruto. Nessa planta, o receptáculo, ele se desenvolve à medida que as demais estruturas do fruto vão crescendo. Então, ele passa a receber o nome de carpóforo. Nos frutos já desenvolvidos, essa estrutura adquire uma coloração vermelha, e nessas fases mais desenvolvidas, a gente encontra as larvas maduras. Essas larvas, elas iniciam a construção da câmara pulpal, dentro do carpóforo, onde elas impulpam, e a partir de qual, cerca de 30 a 40 dias após o início da formação do fruto, emergem os adultos. Então, dos frutos amostrados nas 2 áreas, emergiram um total de 433 insetos, sendo que a taxa de infestação variou de 23 e 63% nas 2 áreas. A maioria dos carpóforos ou receptáculos apresentou entre 1 e 2 insetos, sendo que em algumas ocasiões a gente chegou a encontrar até 5 insetos em um mesmo carpóforo. Então, nesse estudo, além da gente identificar uma nova planta hospedeira para esse gênero no Brasil, a gente também evidenciou que as larvas, elas se desenvolvem dentro do carpóforo e não dentro da semente, e, portanto, elas não são predadoras da semente nesses frutos. O estudo da morfologia, ele sugere que essa espécie ainda não foi descrita, embora
estudos mais detalhados ainda sejam necessários, e também ainda seria importante comparar com o material das coleções, e posteriormente, caso isso seja confirmado, a gente vai proceder à descrição da espécie. Então, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade, a CAPES pela bolsa de doutorado, a Unesp, a Exalc e principalmente a vocês pela atenção. Obrigada.